Eu sou a Rochelle, eu sou fotógrafa de família, né? Fotógrafa de parto também. Ahn, Na fotografia de parto, eu comecei fotografando partos cesáreas, né? E quando eu fotografei o parto da minha cunhada, que foi parto normal humanizado, né? Foi o primeiro que eu fotografei. Eu fui para Cuiabá para fotografar ela. Eu vi como que foi todo o desenrolar do trabalho de parto e tudo mais. E no final eu falei para ela assim, eu já sei o tipo de parto que eu quero para mim, né? Já fotografando cesárea, daí fotografando o parto normal. Naquele dia eu já sabia que eu queria o parto normal, né? O humanizado normal. Então, ali foi uma decisão que eu tive, e isso foi em 2000, acho que 2014 ou 2015, 2016, alguma coisa assim. O Agora de que que cabeça eu não te, lembro. o que que mexeu com você quando você assistiu a esse primeiro parto humanizado e já tinha assistido cesáreas, né? Já tinha visto cesáreas fotografando. O que que mexeu com você? O que que foi o primeiro sentimento que te fez mudar e pensar que quando você ficasse grávida você queria um parto humanizado? Primeiro de tudo, assim, assistindo, tem uma diferença bem grande que eu sentia essa coisa do humano, o respeitar, né? Que na cesárea eu chegava para fotografar, a mãe já estava ali, já estava fazendo incisão, já estava, né? O pai chegava, tal, tipo, o bebê brotava. E daí é emocionante também, mas a impressão que me dava era uma coisa mais fria, né? Uma coisa mais. Eu não sei explicar, é uma coisa mais fria, assim. E no parto normal, humanizado, eu vi o respeito, eu vi o acolhimento, eu vi o amor, o amor, assim, é, da doula, do marido, né? Do envolvimento, principalmente do marido, um envolvimento maior, né? A participação também dele, bem ativo. Então, assim, aquilo me chamou a atenção. Eu vi que foi uma coisa natural, foi bem natural. Oi! A, Tem a uma galera Amanda tá nossa ali, a aí, Vanessa Rô. chegou, a Ananda também tá ali, que fotografou Ah, meu tem uma parto. galera nossa que eu fui a doula e a Rô foi a fotógrafa. Ai, que delícia! Foi muito bom! Eu sabia que essa live ia ser ótima. Tá, Então, assim, aí, essa galera. foi uma diferença que eu senti, assim. E aí, então, você já começou na tua cabecinha já a brotar esse negócio do parto humanizado, né? Só que certa vez você encontra uma doida chamada Tiffany na tua vida, né? Uma, É, uma fora da casinha de uma doula aqui de Curitiba. Então conta pra gente agora como foi a nossa primeira experiência, Rô. a nossa experiência foi com a Elaine, Isso. né? A Elaine, eu fotografei o casamento da Elaine. Fotografei a Elaine na gestação e daí a gente já estava conversando para fotografar o parto dela. A princípio ia ser no Nossa Senhora de Fátima, eu tinha Isso. já conseguido meu credenciamento lá, e daí de última hora tudo mudou. E daí ela já tinha o contato com você, né, Tiffany? Já, a gente já E ela tinha falou fechado o contrato assim. já. E daí ela falou assim pra mim: Ó, Rô, vai ser lá no Santa Brígida. Minha doula já conversou com todo mundo lá, você vai conseguir entrar. Meu medo não era de não conseguir entrar lá. E aí eu falei, então tá bom, né? E foi quando a gente se conheceu. Você tava lá, né? Tipo, dando toda a assessoria pra Elaine. E eu bem quieta no meu canto, porque, né, eu não gosto de atrapalhar ninguém. Então, Ó, isso que a Rocco falou agora é o grande diferencial do trabalho dela para outras fotógrafas que eu já acompanhei. Então, nesses longos anos aí atuando como doula, né, vários e vários partos, mais de 550 partos, eu já tive muita fotógrafa que fotografou. Só que às vezes era fotógrafa, galera, assim, de cesárea, que está acostumada com cesárea. E aí, quando elas chegam na sala de parto e tá tudo apagado, com luz apagada, e todo mundo com aquela musiquinha e tudo mais, bababá, elas ficam perdidas e elas começam a querer mudar a cena do parto. Então, eu já tive fotógrafa que chegou a ligar a luz, já teve fotógrafa que chegou a falar para mim: ai, dá para você ir um pouquinho mais pro lado, que você tá atrapalhando na foto, ou ai,
muda a posição do rosto, levanta o queixo, não sei o que, bababá, no meio do parto, assim, sabe? E quando eu vi a Rochelle entrando na sala de parto da Elaine, como se ela fosse uma flor, né? Ela ficava ali paradinha no canto ali e ela não se mexia. Eu olhei e falei, gente, me apaixonei por essa mulher. É incrível o trabalho, incrível, porque ela, em momento nenhum, ela era percebida. A Elaine, eu lembro certinho que ela tinha um medo da presença da fotógrafa no dia do parto, porque ela tinha medo de se sentir inibida, de não se sentir confortável, de não saber se ela ia querer foto ou não. E ela se sentiu tão bem, porque assim, você foi uma pessoa que passou totalmente despercebida. E isso foi incrível, incrível. E dali pra frente, gente, a gente teve muitos partos juntas, né, Rô? Inclusive, eu tô com saudades. Eu também tô com saudade. Tô com saudade daquela adrenalina assim. Tô indo pra maternidade, corre! Vários. E a Rô chegando enlouquecida. Vários, né? Chegando esbaforida na sala. O neném já tá nascendo. Uma delícia, muito bom. E aí, gente, de uma hora para outra, a gente começou a virar amigas, né? E amigas de frequentar a casa uma da outra. E para quem não sabe, o projeto do canal do YouTube, o meu projeto lá, né, o nosso, o meu e do Érico, começou graças a essa mulher. Então, os vídeos ali, as edições dos vídeos, quem gravava os meus vídeos no início, tudo, foi tudo a Rô. Então, a nossa história foi se juntando cada vez mais, né? Porque essa mulher chegou para mim e falou, Ti, a tua história e o teu conhecimento não pode ficar só limitado às mulheres de Curitiba. Você tem que começar a passar esse conhecimento para as mulheres do Brasil todo. Você, de alguma maneira, você tem que colocar isso para o mundo. E aí a gente começou a pirar a cabeça com vídeos do YouTube, né? E aí, uma fotógrafa que não tinha conhecimento nenhum de edição de vídeo meteu a cara e a gente começou a gravar e vamos aí, montamos cenário na casa dela e foi tudo uma delícia. E foi dali que surgiu tudo, né, Rô? E foi nesse meio tempo. E foi nesse meio tempo que daí eu acabei ficando grávida, né? É. Estávamos nós treinando juntas, né? Porque a Rochelle queria emagrecer um pouquinho antes de engravidar. E me contratou como personal. Fizemos uma permuta. Gente, eu acho maravilhoso permuta. É uma coisa maravilhosa. Eu acho que o mundo deveria viver em permutas, né? Eu acho que isso é incrível. Inclusive, eu tô arrumando todo o meu rostinho também com permutas. Que beleza. Pergunta se essa pessoa que tá fazendo teu rosto não precisa de foto. Vou perguntar pra ela. E aí, galera, a gente começou então a fazer uma permuta. A Rô começou a cuidar dos meus vídeos, das edições dos meus vídeos e gravar os vídeos, e eu comecei a cuidar do corpite dela para ela emagrecer, para engravidar. Chega um dia que ela entra lá no Estúdio Besser e eu achei que eu tinha sido trollada, né? Porque ela fala que estava grávida. E eu, oi, como assim? A gente não tinha combinado de engravidar mais para frente. E eu acho que eu fui uma das primeiras, né, Rô, a saber que você estava grávida, né? Foi, porque eu deixei o Harold no trabalho, aí eu passei na farmácia, porque a gente já estava meio suspeitando, mas das outras vezes que tinha acontecido não tinha, né? E daí eu falei, nem devo nem devo, né? Aí peguei, fiz o xixi no palitinho, e aí saiu 2 risquinhos e eu fiquei assim, meu Deus. Aí, como eu sou muito ansiosa, eu saí correndo, já fui no laboratório fazer exame de sangue. E daí eu fiz o treino com a Tiffany e cheguei pra ela e mostrei a foto dos 2 risquinhos. E ela falou assim, de quem é? E eu falei, é meu. Ela olhou assim, mas é sério? Aí eu, sim, é sério. Eu não acreditei. Porque a ideia era que eu ia emagrecer, né, pra eu poder, né, engordar pra poder, né, gestar. Então, não deu. Não deu. Não, e naquela semana, eu lembro que eu tinha montado um treino assim pra ela, Jesus amado, que a gente tinha terminado o período de adaptação. Eu falei, agora eu vou ferrar essa mulher, né? No primeiro treino, gente, vou contar a verdade aqui. No primeiro treino, a Rochelle teve que ir correndo pra,
de tão pesado que eu peguei com ela. Jesus amado, eu acho que eu sou muito carrasca no personal, hein, galera? Não, mas era gostoso, eu gostava muito. A gente vai voltar nas nossas aulas deliciosas. E aí essa mulher ficou grávida, gente. E eu pensei, meu Deus do céu. E uma das frases que eu lembro certinho que a Rô me falou, que me emociona muito, e daí eu já vou começar a chorar aqui, é que ela falou que independente do que acontecesse, a Dola ela já sabia quem ia ser. Que poderia cair o mundo, que poderia acontecer o que fosse, mas a Dola ela já sabia que ia ser eu. Porque naquele momento Já. eu ainda estava bem naquela época assim de, será que eu vou continuar atendendo parto? Será que eu não vou dar um Eu tempo na continuo lá, carreira? E aí ela falou, não quero saber, você vai ser a minha doula. E a gente começou a correr atrás, né, gata? Daí você foi, começou começando. o seu pré-natal, daí conta da médica Comecei agora. depois. Vamos entrar na questão da Comecei médica. o pré-natal com a doutora Lara, né? Então, gente, daí como eu já estava participando desse meio, fotografando, parto humanizado, né? Eu conheci, acho que uns 3 ou 4 médicos, né, obstetras, que são maravilhosos. Eu não sabia nem quem escolher, porque eu gostava de todos eles. Foi muito difícil de escolher. Inclusive, assim, a minha vontade, tipo, vou ter mais filhos e agora pegar os outros pra não, tipo assim, pra não deixar ninguém com coração partido. É, O que é uma e coisa daí, totalmente diferente, né? Das meninas que estão aí assistindo a live, até teve uma hoje que entrou em contato comigo, dizendo, não vou lembrar o teu nome, perdão. Você me mandou um direct dizendo que é muito difícil de encontrar uma doula ou encontrar médicos na cidade dela, se eu não me engano, é Minas Gerais. Então a Rô foi totalmente atípico. Como ela já trabalhava comigo, já trabalhava com outras doulas, ela já conhecia todos os médicos aqui de Curitiba que trabalhavam com parto humanizado. Então a dificuldade dela foi de escolher qual dos médicos que ia acompanhar o pré-natal dela, né? O que na maioria das vezes não acontece. porque todos eles são maravilhosos. Então, a doutora Dani, a doutora Lara, o doutor Daniel, a doutora Daniele, uma outra Daniele, a Verca e uma outra que eu não lembro o sobrenome dela. Então, são Pedders. pessoas assim são pessoas assim que eu fotografei e que eu gostei muito. E daí foi complicado. Daí, no fim, eu escolhi a doutora Lara, que é um amor, que eu gosto muito dela. Eu acho que eu me identifiquei bem com ela, que ela fala mesmo, é tipo eu, assim, Tiffany, fala mesmo, tem que falar. Total. Aham. E daí eu comecei o pré-natal com a doutora Lara, né? É, todo mês lá. Uma delícia. E a gente estava tudo certo, galera, para a gente ganhar uma maternidade aqui de Curitiba, que Eu já tinha. era referência de parto humanizado, que era a maternidade que eu e a Rochelle a gente mais trabalhava. Tava tudo certo para Sim. isso. Inclusive, né, nessa maternidade eu e o Érico, a gente ajudou a implantar o projeto do parto humanizado, então a gente estava muito por dentro de tudo isso. A gente conseguiu até abrir as portas da maternidade para a Rochelle entrar, e a gente conseguiu colocar no corredor da maternidade fotos da Rochelle, porque ela estava sempre lá. Então a gente estava super certo de onde ia ser o local para o nascimento. É, Né? Então a gente já exatamente. Eu já tinha a escolhi, doula, né? já tinha a médica e já tinha a maternidade. Estava tudo certo. Até que eu cheguei para a Rochelle um dia, para ela e para mais umas 15 gestantes que eu tinha naquele mês, e falei assim: preciso conversar com vocês. E aí a Rochelle, desesperada, já me ligou na mesma hora e falou o que aconteceu. E a gente teve algumas situações nesse local, nessa instituição, que deixou a Rô um pouquinho mais cabreira, né? Que eram algumas situações que estavam começando a fugir do padrão parto humanizado. A gente estava tendo algumas complicações com a equipe de pediatria, principalmente, que eu acho que foi um dos fatores determinantes para a gente ir para um plano B. E todo aquele castelo lindo, maravilhoso que a gente tinha construído de segurança no final da gestação foi por água abaixo. Por isso que eu também Tava com escolhi 30, eu tava com 35 semanas. 35 35 semanas. semanas. Por isso que eu escolhi esse relato, galera, porque eu tenho certeza absoluta que tem um monte de grávida agora que está assistindo essa live e está desesperada por causa do Covid. E vocês também estão passando por uma situação dessa, de talvez o mundo de vocês ter caído por terra
você às vezes não poder ter a tua doula, ou ter que mudar de maternidade, ou não poder ter o acompanhante, e aí a gente se vê assim perdida sem saber o que fazer. E foi o que aconteceu com a Rô. Com 35 semanas, a gente teve que tomar a decisão de um parto domiciliar. Porque na maternidade aonde a gente queria, aonde a gente desejava, não estava mais seguindo a linha do parto humanizado. Eu lembro até É, que o Harold ainda foi, você e o Haroldo foi visitar uma segunda opção, né, de fomos, maternidade. fomos numa segunda opção, visitamos, mas como eu ainda não era muito familiarizada, eu fiquei meio assim, porque eu ainda não conhecia os bastidores dessa outra maternidade. Aí eu fiquei com o pezinho meio atrás, assim, né? E daí foi que surgiu a ideia do humanizado. Do Exato. humanizado, não, do parto domiciliar. É, eu comecei a plantar uma sementinha na cabeça da Rô, né? Falando para ela assim, Rô, por que então você não tenta um domiciliar, né? Você já está tão preparada, a tua gestação foi super saudável, Augusto tá super bem, você tá super bem. E o que mais pegou, galera, eu lembro certinho que foi uma conversa que a gente teve entre homens, que foi a conversa do Érico com o Harold. E ele foi muito certeiro, assim, o Érico. Ele falou, cara, é o seguinte, se você tá pronto para brigar com a maternidade, ok. Mas se você não quer estresse nenhum, se você quer realmente respeito à tua mulher e ao teu bebê, o único lugar que você vai conseguir é dentro de casa. Porque dentro de casa a gente não tem os protocolos estabelecidos pela maternidade. São protocolos, não tinha como. Ou a gente ia ter que ir pro fight mesmo e brigar lá na maternidade para conseguir o diferencial, ou a gente ia ter um parto em paz, sem protocolo, dentro de casa. E acho que isso daí foi Sim, assim o divisor de águas, né? Porque foi. a gente conseguiu colocar uma outra visão de nascimento, que talvez ainda não tinha sido plantada na cabeça do Harold ou na tua cabeça também. E depois a conversa entre os dois homens foi quando você começou a abrir um pouquinho essa visão, né? E aí entra essa princesa maravilhosa que é a Cristopala que tá aí, certo? Agora conta como Sim, aqui. foi a entrada dela na tua vida. A Cris eu conheci quando eu fotografei um parto domiciliar. Foi Comigo esquecida. também, né? Com você, mas a. Cíntia, Cíntia, isso, da Cíntia. É muita mãe, viu, gente? Aí ainda mesmo que eu tô meio esquecida, então é, me dá uns contos. mas foi E o eu parto da fotografei o parto Cíntia. da Cíntia, e eu participei de uma reunião antes do dia do parto, né? Participei de uma reunião com a Cris, que a Cris queria me conhecer. Conheci a Cris, ela me falou como ela trabalhava, eu comentei como eu trabalhava também. É, e daí, como eu já tive esse contato com a Cris, conheci o trabalho dela fotografando, vi como era tudo, né? Eu estava confortável, eu estava tranquila, porque eu já tinha assistido, né? Então, aí, com o que o Érico e a Tiffany falaram pra gente da opção de ter o domiciliar, e eu já ter visto essa experiência domiciliar também, eu estava tranquila com essa escolha, né? A única pessoa que não estava tranquila era o Harold, porque o Harold, ele é bem... É homem, né? Ele é bem sistemático, né? É, Tem que ter plano lógico, A, né? plano B, plano C, Isso. plano D e tudo mais. Eu sou a mais a sonhadora, que fico borboleteando por aí. Ele é o meu pé no chão. E, e daí foi quando a gente convidou a Cris para fazer uma reunião lá em casa e ela poder explicar para ele todos os riscos, como é que funcionava, o plano A, o plano B, o plano C, né? Para ele ficar com o coração dele em paz. Porque eu já confiava, eu conheci, vi o trabalho, tenho a doula, tenho a Cris, eu tô tranquila, tipo, né? E ele curtiu, ele gostou bastante, ele teve todas as informações, né? Inclusive a gente também fez o curso de parto com a Tiffany, né? Nós dois. É, e eu acredito que isso foi muito importante também para ele, né? A gente como um casal, pela escolha já do parto normal, ter feito o curso, né? Todas as informações que a gente recebeu, a gente já estava preparado para enfrentar o parto normal humanizado e sair na porrada em qualquer maternidade que tivesse que sair, né? É Já isso sabia da aí. nossa lei, de tudo. E,
E a decisão daí do parto domiciliar veio com essa tranquilidade e esse ponto de, tipo assim, não vamos ter... Porque o momento que a gente queria era ter o nosso filho feliz. Curtir aquele momento de felicidade e amor, né? E eu sei, por ter trabalhado em maternidade, que poderia correr o risco de terceiros influenciar nesse amor que ia fluir, né? E poderia. Isso me incomodava bastante. Infelizmente, você já tinha presenciado, né, em alguns partos nossos, Várias, vários. fotografando, você já tinha presenciado algumas violências, né, tanto violências, principalmente violências pediátricas, porque a gente, infelizmente, tem que seguir protocolos do hospital, né, e aí é essa decisão que tem que ser tomada, né, mas tem que ser uma decisão tomada em conjunto, né, entre a equipe que está envolvida. É bem importante colocar que você continuou o pré-natal também com a doutora Lara, então Sim. todo mundo estava ciente dessa situação. Era uma gestação de baixo risco, né? Muita gente pergunta sobre isso, sobre o parto domiciliar, né? Quais são os riscos e tudo mais. Gente, é o mesmo risco de um parto hospitalar, é a mesma coisa. Então, se você é risco habitual, né, que a gente chama, ou baixo risco, você tem a mesma chance de ter um parto hospitalar e domiciliar. É a mesma coisa. Tá aí a Rochelle para falar e tá aí eu para falar que tive 2 partos domiciliares. Então, muita gente coloca, mas e se acontecer alguma coisa com o bebê? Ou se acontecer alguma coisa com a mãe? Tudo. Tudo, gente. A enfermeira obstétrica leva. Tudo que a gente tem no hospital, a estrutura a gente também tem. E obviamente que a conversa com a Cris foi super importante para a decisão de vocês, né? Para acalmar o coração de vocês e vocês conseguirem entender quais eram os riscos, o plano A, o plano B e o plano C. Se acontecer alguma coisa, vai para essa linha, se acontecer outra, vai para outra linha. É planejamento. Por isso que se chama parto domiciliar planejado. As coisas não acontecem de qualquer jeito, não é na loucura como muita gente coloca, como muita gente A maioria acha. das pessoas acham que é assim, tipo, nossa, como vocês foram irresponsáveis de ter o filho em casa. Eu até vou abrir isso para vocês. Eu tô sofrendo preconceito onde eu vou e falo que eu tive um filho em casa, das pessoas falarem dessa forma. Nossa, você teve em casa, mas não deu tempo de ir pra maternidade. Nossa, mas você escolheu ter em casa, credo, né? Então, essa é uma coisa que eu tô passando hoje. Eu sofro bastante isso também. Todo mundo fala, nossa, mas né? Você da área ainda, é profissional de saúde, nossa, que absurdo, né? É que a galera não sabe, realmente é um preconceito, é algo que foi colocado na nossa cabeça, que o ambiente hospitalar é o ambiente mais seguro. Em situações específicas, sim, mas se você não se enquadra nessas situações específicas, o parto domiciliar é da tua escolha. A gestante pode escolher aonde ela quer ganhar e com a equipe que ela quer ganhar. Né? E nesses momentos, como você passou, de ter que tomar um plano B, porque a maternidade teve essas complicações, pode ser o mesmo problema que as meninas agora estão passando também nesse momento de Covid. Pode ser uma opção também pensar sobre o parto domiciliar. Só que tem que ser uma escolha do casal. O casal tem que estar em sintonia. E eu acho que o Harold foi uma peça fundamental para fechar esse ciclo, né? E eu lembro que uma das nossas últimas conversas foi, acho que no chá de bebê do Augusto, né? Que eu cheguei para vocês, não lembro. Que eu cheguei e falei assim, e aí, Rô, já decidiu aonde que você vai parir? Se vai ser no hospital, se vai ser em casa? Aí, essa mulher, muito sabiamente, falou o quê, gente? Olha só. Olhou para mim e falou assim, o Harold que resolva. Foi. Agora, eu larguei os bets. Aonde o Harold decidir, eu vou parir. Eu achei o máximo. Na verdade, foi assim, a doutora Lara me perguntou, né? Ela falou, das consultas, ela falou assim, e aí, você já decidiu? Aí eu falei, eu não sei que eu vou decidir. Pra mim tá os dois, tipo, né? Não sei e tal. Aí ela, então, Harold, você decide. Aí eu olhei assim, deu. É verdade! Porque Rochelle, tenho um problema de decisão. Quando tem duas opções de alguma coisa para eu escolher, eu fico perdida.
Normalmente eu fico perdida e eu não escolho nada e vou embora. Loja, sapato, roupa, eu sou assim, eu não consigo decidir. E aí eu olhei pra doutora e falei, boa ideia. Aí eu olhei pra Haroldo e falei assim, e você escolhe. Ele, ai meu Deus, e agora? E aí, depois que ele conversou com a Cris mais uma vez e bateu o Conversou mais uma martelo, vez, né? Eu bateu o lembro que martelo. ele chegou e falou assim, ó, tá decidido, a gente vai ter em casa, já conversamos com a Cris mesmo, colocamos na balança os prós e contras, que eu acho que é super importante de ser colocado, né? E aí ele tomou essa decisão, que eu tenho certeza absoluta que foi a mesma decisão que o Érico também tomou, que foi em conjunto, eu e o Érico, a nossa decisão também de ter parto domiciliar. E muita gente critica a gente, né? Que fala que a gente foi irresponsável, que a gente deveria ter feito outra coisa. Só que, gente, a gente que trabalha em hospital, a gente sabe o que acontece dentro de um hospital. E a gente não quer isso para os nossos filhos. A gente quer um ambiente mais calmo, mais tranquilo, um ambiente que a gente realmente vai ser respeitado, que os nossos desejos vão ser respeitados e que a gente principalmente não precise brigar com ninguém na hora do parto. E, cara, fora do Brasil é sempre assim, as mulheres têm a opção de poder escolher ter parto em casa. Agora, aqui no Brasil, a gente, infelizmente, ainda tem muita coisa, né, fechada com relação ao parto domiciliar. E quando a decisão é feita em casal, as coisas se tornam muito mais tranquilas, né? Então, a mesma decisão que você e o Harold tiveram foram a mesma decisão que eu e o Érico a gente também teve. Foi maravilhoso. E aí, galera, tudo começou. Vai lá. Quais foram os primeiros sinais, Rô, que você teve do seu trabalho de parto? Então, aí eu convidei, porque eu, né, fotógrafo de parto, tinha que ter uma fotógrafa também no dia do meu parto. Aí eu convidei minha amiga, Ananda, que também é fotógrafa, deve estar aí na live, dá oi aí, Ananda. Cadê você, Nandá? Ela veio lá do Rio Grande do Sul, importei ela do Rio Grande do Sul, ela ficou lá em casa, hospedada lá em casa, coitada, porque Oi, aguentou uma Nandá. gestante. No final da gestação, eu tava mordendo a cara de todo mundo. Eu não minto, não era eu mordi a cara de todo mundo mesmo. Ela tava muito E, puta, galera. Vocês não têm noção. Ela tava muito, cara, muito. eu parecia um cão raivoso, assim, né? E daí eu lembro que a gente foi fazer o tal do chá. O chá lá que você ensinou na live de terça, não O foi? chá mexicano, galera. Uhum, eu fiz o chá. Primeiro a gente fez o chá, só que a gente errou a receita, né? O troço Uhum. parecia um barro. Erramos a Colocaram receita, muito depois a gente cacau. conversou com você. A gente conversou com você, acertamos a receita. E daí no sábado a gente fez o chá. Sábado à noite. Né? Daí, até que o chá ficou gostoso, porque eu achei que ia ficar ruim, mas ficou gostoso, deu pra tomar. E daí eu tomei o chá no sábado. No domingo eu tinha marcado um churrasco em casa. Ainda não era pandemia, tava se começando, tava falando de corona, mas ainda não tinha estourado o troço, coronavírus. O meu irmão tinha vindo de Fortaleza, então a gente resolveu fazer um churrasco em casa para receber ele, né? E para ele estar junto com a gente, para todo mundo, meus irmãos, todo mundo se reencontrar. E daí a gente fez o churrasco. Eu lembro que era 11 horas da manhã, eu fui no banheiro e saiu o tampão, né? Aí eu lembrei do curso da Tiffany e falei assim: tampão se regenera, não posso ficar feliz que pode ser hoje, né? Como ele se regenera, vida que segue. Vou tocar minha vida que segue. Aí Isso passei aí. o dia inteiro. Aí eu pensei, bom, se eu tiver de trabalho de parto, eu vou aproveitar e vou ficar andando bastante aqui em casa, me movimentando, porque eu sei que isso ajuda bastante também. E durante o churrasco eu não parava. Eu organizava tudo, eu andava para um lado, passava pano, voltava fazendo não sei o que, ia não sei o que. E daí todo mundo senta, você tá grávida, você tem que ficar tranquila, você tem que parar de se mexer. E eu falava assim, não, esse menino vai nascer, ou vai nascer amanhã, ele tem que nascer amanhã, porque ele vai nascer, não sei o que, e todo mundo, não, mas como é que você sabe que vai nascer? Aí eu pensando assim, pode ser que engane, né? Não, todos os E sinais, né? Ó, a perda de tampão, fez as bruxarias da bruxa queca aqui, né? Fez o chá mexicano, tava já tendo umas contraçõezinhas ali de boa e tava arrumando ninho. Cara, todos os sinais. Todos, né? Então, e o Augusto veio. aí eu sei que passou o dia, né, tranquilo e tal.
E quando chegou perto de umas 6 horas, todo mundo foi embora. Eu tava começando a sentir um incômodo nas costas, assim, na coluna, assim, sabe? Tipo uma dor de lombar, assim. Mas eu não liguei muito, porque eu tenho problema na coluna, né? Então, tipo, eu falei, deve ser porque eu me mexi muito e tal, nem deve ser muita coisa. E daí eu recebi uma outra amiga minha, às 6 horas da tarde, fazia tempo que eu não via ela, e a gente ficou de papo até umas 9 horas da noite. E nesse intervalo das 6 às 9, eu comecei a ficar com a dor mais intensa nas costas, né? Que tá, aí começou a me incomodar. A dor começou a me incomodar. Então eu sentava, aí levantava, ficava andando, ficava tipo mexendo o quadril para um lado para o outro, assim, né? Porque tipo o troço já estava incomodando, mas mexendo dava uma aliviada. Aí eu sei que ela foi embora às 9 horas da noite e eu falei assim, já sei. Eu vou pro banho, porque eu lembro que falaram que o banho é divisor de águas, né? Então eu Exatamente. vou pro banho, né? Informação é tudo, né? Então, tipo, eu já sabia mais ou menos as coisas, como proceder. Aí eu fui pro banho e fiquei no banho. Fiquei 1 hora dentro do banho. Chegou um momento do banho que começou a incomodar mais, ao ponto de incomodar mesmo, assim. Não é dor, era um incômodo mais persistente, assim. E não vinha pra barriga, e eu ficava assim, mas as pessoas, a contração não é da barriga, né? Tipo, eu sentia dor nas costas, aliviava, dor nas costas, aliviava. Aí eu falei, isso aí deve ser contração. Aí eu peguei o timer do contração lá, o aplicativo que você passou, e comecei a cronometrar quando eu tinha dor e quando aliviava. Quando tinha dor e quando aliviava, né? E aí eu vi que tinha um certo ritmo ali, né? Eu falei, eita, o troço tá sério, acho que eu vou sair do banho. Aí saí do banho e mandei mensagem pra Cris. Falei assim, Cris, eu acho que eu tô em trabalho de parto. Ela, então entra no banho. Aí eu falei, olha, eu fiquei 1 hora no banho e mandei o print e falei assim, ó, tá aqui as contrações do banho. E eu tava com receio de falar com a Tiffany, porque eu tava com dó dela. Gente, vocês Porque não ela têm tinha. noção. Não, vocês não têm noção. Agora, uma pausa e um adendo. Cara, foi mudança de lua, tá? Tipo, ninguém acredita nesse negócio de mudança de lua, né? Inclusive, eu acho que eu vou ter que fazer uma live só sobre o tema, porque vocês ficam me pedindo um monte de coisa sobre lua e eu preciso explicar melhor essas coisas das luas. Mas a lua influencia demais, demais, demais. E foi mudança de lua, tá? E galera, eu tava no meu terceiro parto seguido. Tipo, eu tava podre, cansada, acabada, destruída. E eu Você tinha deu curso, né? acabado, de terminar o curso ainda de parto, né? Foi isso? Nem lembro. Foi. Foi. Você Eu, teve, eu acho que tive. teve É, partos, e daí você terminou um parto seguido do outro, você saiu de um, entrou em outro, saiu de um, entrou em outro, e depois você, naquele mesmo dia, foi dar o curso. E isso. você e eu lembro uma vez que a gente terminou o curso por volta de umas 8 horas da noite. Então eu pensei assim, quando eu saí do banho, antes, quando eu perdi tampão, quando eu entrei no banho, eu falei, não vou avisar, porque eu sei que ela deve estar cansada, deve estar indo para casa, vai comer, tomar um banho, né? Vou deixar ela descansar, para daí falar para ela o que está acontecendo, né? E aí eu sei que eu saí do banho, falei com a Cris. Aí eu só tava no banheiro ainda, saí do banheiro, fui pro quarto. Aí no quarto começou o troço a ficar um pouco mais tenso. Começou a ficar mais tenso. E daí eu sei que eu peguei e chamei o Harold no quarto e falei assim pra ele, mostrei os O ritmo. cronometragens, o ritmo, e eu falei pra ele assim, olha, eu acho que é bom você avisar a Tiffany, porque eu tô achando que vai ser logo, ou vai ser hoje, ou vai ser amanhã, mas vai tá perto o negócio aí. Daí eu lembro O que ele Érico falou, escreveu agora ainda ali, ó. Inclusive, a Cris deu uma passada no final do curso nesse dia, porque foi o nosso último curso de parto presencial. E aí a Cris passou lá e foi uma turma, cara, que a gente terminou, tipo, ultra tarde, assim, sabe? A gente terminou 9h30. Deu 2 horas e meia depois, porque a galera, né, todo mundo, começou a chorar, porque era fechamento e tudo mais.
E eu lembro que quando a Cris saiu ainda, que ela foi lá se apresentar e conversar e tudo mais, ela olhou pra mim e falou assim, até daqui a pouco. Eu olhei pra ela e fiz uma cara assim, de tipo, oi, até daqui a pouco dela. A Rochelle me mandou mensagem que ela tá iniciando trabalho de parto. Eu falei, não. Não pode ser, pelo amor de Deus. Eu falei, eu não vou aguentar mais um parto seguido. Tipo, Jesus, mas tudo bem. Aí vai, continua. O Harold, você chamou o Harold, ele deu uma olhada lá no ritmo. Daí, aí ele falou com a Tiffany, o que ele falou eu não sei, porque nesse momento eu já comecei com as dores mais intensas na lombar, e aí eu falava pra ele, larga esse troço aí, vem fazer massagem. Aí eu lembro que daí ele falou com você e a gente desceu pra sala de casa, e eu falei, então já que pode ser que, né, realmente esteja, vamos encher a banheira, na banheira não, a piscininha que a gente comprou, de água, porque eu sei que eu vou precisar disso. Então vamos organizar a sala. Então a gente desceu, aí a gente falou com a Nanda, descemos os três. A Nanda pode me corrigir aí, porque tem muitas coisas que eu não lembro. A tal E da aí eu lembro. Partolândia, né, gente? Vocês acham que não existe a famosa Partolândia? Existe muito. A Rochelle viajou na batatinha no parto dela, que vocês vão ver que tem uma parte aí que ela não lembra de nada. E aí eu vou contar. Mas, ó, a Ananda, só pra você ter uma ideia aí, ela não desceu com vocês. Ela só desceu depois que eu já tinha chego na tua casa, que daí o Harold perguntou se a Ananda podia descer, porque ela não queria atrapalhar naquele momento e você não queria a presença de ninguém. Você estava extremamente irritada e muito estressada. Você não tem noção de como você estava. Então, ó, a Ananda Eu acabou de lembro da escrever ali, ó. música. Eu lembro da música, eu lembro que tava tocando a música, a playlist que a gente tinha separado para o nascimento do Augusto, e que daí o Harold colocou e eu olhei para ele e falei, tira esse negócio daí! Isso eu lembro. Eu lembro que foi uma coisa que me irritou, assim, o corpo inteiro me irritou. E tipo, eu quero silêncio, eu não quero barulho, eu quero silêncio. Tipo, me tira essa música daí. E foi exatamente isso. O Harold me mandou mensagem e falou assim: Tia, eu não queria te atrapalhar, mas eu acho que você vai ter que vir pra cá. Infelizmente, não vai dar pra você dar uma descansada. Porque ele mandou mensagem quando eu tava saindo do curso, falando pra mim assim: Ó, tenta ir pra casa, come alguma coisa, tenta tomar um banho, que eu acho que dá tempo de eu segurar um pouquinho a Rochelle aqui, até pelo menos você fazer suas necessidades. E aí eu olhei pro Eric e falei: Bora, vamos pra casa. Cara, eu botei pé em casa. O Haroldo já mandou mensagem pra mim falando: Ti, não dá. Eu preciso de você, venha pra cá. Eu lembro que a gente foi comendo, o Érico, sei lá, nem lembro o que foi, se ele esquentou uma marmita, alguma coisa, eu fui comendo no carro, porque a tua casa da minha casa é longe, né? Dá uns quase 40 minutos por aí. E eu fui comendo no carro alguma coisa pra gente poder ir direto pra tua casa. Não deu tempo de tomar banho, não deu tempo de fazer nada. Inclusive, eu tava exatamente com esse mesmo casaquinho, coloquei em homenagem para você lembrar dele. Com esse casaquinho mesmo, eu fui pra sua casa. E quando a gente chegou lá, você tava Eu uma não lembro fera. de você. Eu não lembro de você entrando dentro de casa, chegando em casa. Eu não lembro. Eu nem lembro onde eu tava. A hora que eu entrei na sua casa, tava tudo bem escurinho, que eu falei pro Harold, ó, então faz o seguinte, já vai enchendo a banheira, não bota ela na banheira ainda, antes de eu chegar aí para dar uma avaliada, porque normalmente a gente só coloca a gestante dentro da água em imersão em fase já ativa, não em fase latente. Então, só com uns 7 centímetros de dilatação que a gente entra. Então eu falei, não bota ela na banheira ainda pra eu chegar aí e dar uma avaliada, ver como é que a gente tá, né? Em que pé a gente tá, até pra eu avisar a Cris, que eu falei pra Cris dar uma descansada, que ela não precisava ir naquele momento. E aí, quando eu entrei, você tava tipo um bicho, andando pra um lado e pro outro, assim, naquele tapete ali da sala, naquele redondo ali. E você me olhou assim, você fez assim, ó. Parecia um bicho, Tipo, assim, ó, olhou só possuída, de né? cima, assim. Cara, eu não tive nem coragem de te dar oi, de te abraçar, de fazer nada. Eu falei, ixi, nossa, deixa ela quieta na dela. E você, no começo do trabalho de parto, você não queria toque de jeito nenhum de mim. Em hipótese nenhuma. Você não queria abraço, você não queria carinho, você não queria massagem, você não queria nada. Você só queria o Harold. Só. Então eu tive que ensinar o Harold a fazer massagem na tua lombar e tudo mais, pra você poder Eu não relaxar. sabia, Então, não. aham. Então eu fiquei meio que, tipo, isolada, assim, sabe? Meio no cantinho. E pra mim até foi ótimo, porque eu tava muito cansada.
Aí nisso o Harold providenciou um cafezão pra eu poder acordar, pra eu aguentar Isso eu aquela lembro. madrugada. E eu fiquei tomando meu cafezinho ali, tentando dar uma acordada. E fiquei ainda com medo que o cheiro do café te enjoasse, mas você não reclamou. Então eu meti lá uns 2 expressos na cabeça para poder realmente aguentar a Eu lembro, madrugada. isso eu lembro. Eu lembro que eu tava preocupada com o café, porque eu já tinha deixado tudo meio que acertado lá em cima da pia, e eu lembro que ele foi mexer no café, e eu, você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa no café. Isso eu lembro também. Exato. Que mais? Eu E lembro aí que eu andava bastante. a gente começou a encher a água, né? Colocar a água quente lá. E aí, logicamente, né? Quem não sabe aí da história mais rapidamente, antes de todo esse processo, né? A gente só conseguiu água quente para encher a banheira graças ao Érico, né? Que conseguiu arrumar a parte do aquecedor da casa da Rochelle, porque não aquecia. E aí a gente fez todo o murucubaca lá, o Érico, como engenheiro, conseguiu arrumar e fazer a água quente funcionar. Só que a Rochelle queria toda hora, ela queria água na lombar dela. Não bastava só a banheira, gente. Ela era uma mulher muito exigente. Ela queria a banheira e água quente, a torneirinha jogando em cima dela. E a banheira dela, a piscininha, estava no meio da sala. Ou seja, eu e a Harold ficamos a madrugada inteira tirando Precisando pra água tirar água do e balde. botar água. E bota Tirar água água, do tira balde e água, botar bota água da água, tira torneira. água. A Nesse madrugada momento, a inteira, Nanda já coitada. desceu, né, e começou a fotografar o parto. Que daí você já deu uma acalmada, ficou um pouquinho mais light, e a Nanda conseguiu descer e ajudar a gente até na logística ali da água quente e tudo mais. Ai, ai. Logo Aí, depois aí daí, eu acho que a lembro. Cris chegou. Eu não vi a Cris chegar também. Eu sei que ela chegou, tipo, um bom tempo depois de você. Isso. Tipo, Ah, demorou um pouco pra ela chegar. Do momento que você chegou, demorou pra ela chegar. Mas o horário, essas coisas, eu não lembro, não. exato. Daí a Cris chegou, ficou quietinha lá no canto dela também, como uma ótima parteira, porque essa é a função, né, de profissionais que trabalham com o parto humanizado. Ficar quietinha, esperando e aguardando. E aí você, obviamente, depois que você entrou na fase correta de entrar na banheira, de lá você não quis mais sair. O Não. teu trabalho de parto praticamente inteiro foi dentro da água. E naquela de bota água e tira água, bota água e tira água, bota água e tira água, bota água e tira água. Só que chegou uma hora que essa mulher surtou. E ela não lembra também disso. Verdade. Não lembrava disso. Ela surtou. Por quê? Porque ela estava exatamente na fase dos 7 centímetros de dilatação, de 7 para 8, que foi a fase de transição ali. Ela enlouqueceu. Ela começou a gritar, ela começou a falar que ela não queria mais, que ela queria ir para a maternidade. Ela começou a olhar no meu olho. Acabou a brincadeira, eu quero ir embora. Aham. Acabou a brincadeira, eu não quero mais brincar. Acabou, acabou. Eu quero ir embora daqui. Cara, e ela falava muito sério, muito brava comigo. Ela olhava, pegava na minha mão assim, ó, e falava: Tiffany, chega, chega, acabou a brincadeira, eu não quero mais, eu quero ir pra maternidade, eu quero cesárea, eu quero anestesia, eu quero qualquer coisa, mas tira essa criança de mim agora. Ela enlouqueceu nessa hora, enlouqueceu. Então, assim, ela saiu totalmente da Partolândia e entrou na fase realmente ali mais agressiva, que é o que a gente espera naquela fase dos 7 centímetros. Lembro que nessa hora daí a Cris olhou pra mim e fez uma cara assim de tipo, eita, agora a gente vai ter que segurar essa mulher, que senão o trabalho de parto não vai pra frente. E aí você saiu, a Cris saiu para fazer a avaliação e te avaliou, você estava com 6 para 7 centímetros de dilatação. Só que ainda o Augusto tinha que descer um pouco. E a Cris olhou para mim e falou: a gente precisa segurar ela e ela precisa acreditar e querer o parto, porque senão vai ter que ir realmente para anestesia, vai ter que, né, vai ter que ir para maternidade, a gente vai ter que trocar o plano. E, cara, aquele momento foi um dos momentos mais difíceis do teu trabalho de parto para mim, porque eu fiquei pensando que realmente não ia dar. E eu tive sabe, uma dúvida. Pensei, putz, eu acho que não vai rolar. Porque você tava muito irritada, muito estressada, e tudo que eu tentava falar para você fazer, você não queria fazer. Você estava indo contra o teu trabalho de parto nesse momento. Você meio que abandonou mesmo, desistiu, assim. E aí depois a Cris assumiu essa hora, ela deu, a gente trocou um pouco Eu de lembro. papéis.
Eu Até foi lembro. ótimo, Eu porque eu lembro acho que a que energia dela deu uma mudada. E a gente começou a fazer cócoras. Eu lembro de. A Nanda tem uma foto linda dessa hora. Que a eu Cris estava. abaixava na pia. Isso. Então, É. toda hora que você sentia a contração, você agachava no meio da sala, a Cris te ajudando, eu te ajudando atrás. E aí eu acho que ali você começou a voltar para o teu centro. Você começou a sentir que realmente você tinha que fazer por onde. O parto era teu, o parto não era de mais ninguém. Eu lembro assim que quando vocês me pediam para fazer alguma coisa determinada, tipo, ah, agora você tem que agachar, ah, agora você tem que andar, ah, agora você tem que fazer não sei o quê. Eu pensava assim, não, eu tenho que seguir. É como se vocês me dessem o norte e eu ia seguindo esse caminho todo. Isso mesmo. Foi muito, muito bom essa hora, assim. Eu lembro que nessa hora o Harold ficou um pouco de longe também, então eu acredito muito no poder feminino. E nessa hora só tava nós três ali como mulheres, quatro, a Nanda ali também, né? Então nós ali juntas, e o Harold ficou um pouco mais isolado, ele precisava dar uma descansada também. Então a gente foi se revezando, e nessa hora foi uma hora que você olhou para mim, depois que você se centralizou e voltou pro teu parto, que a gente percebeu que realmente você ia continuar no parto. Eu lembro que você olhou para mim e falou que você queria ir pro banheiro. E essa foi uma das horas que eu fiquei mais feliz, que eu falei, cara, que bom. Porque a hora que uma mulher pede pra ir pro banheiro, é a hora que ela começa a sentir vontade de fazer força. E aí você foi pro banheiro, eu perguntei se você queria ajuda, você olhou pra mim, deu mais um grito comigo. Não quero. Só que daí, depois acho que você pensou e refletiu melhor, e aí você abriu a porta para que eu pudesse entrar. E ali você ficou agachada no vaso mesmo, né? E começou a literalmente fazer força involuntária. Nessa hora você começou a sentir vontade de fazer força. Eu olhei pra Cris, lembro que eu dei um sorrisaço pra ela tava sentada no sofá, assim. E a gente já sabia que realmente as coisas estavam acontecendo e que o Augusto estava vindo. Foi muito, muito, muito legal. E aí você Eu saiu. lembro que a Cris perguntou para mim, você tá fazendo força porque você quer ou porque você tá sentindo vontade? Eu falei, eu tô com vontade de fazer força. Exatamente, foi bem isso. Eu tô com vontade de fazer força, né? Na frase você já tava fazendo força. E aí você entrou na água de novo. Ficou em uma posição que você se sentiu confortável. Chamei o Harold de novo. O Harold voltou para a cena do parto. Já dei um sinal para ele que o Augusto estava nascendo. Ele já começou a ficar super eufórico e nervoso. E foi a hora que eu olhei para você e falei que eu tava vendo a tua bolsa. E aí você não Foi. acreditou. Pra mim parecia muito longo, assim, parecia que, tipo assim, meu, vai durar pra sempre isso, né? Porque eu já tava cansada. Então, quando você falou assim pra mim, ah, eu tô vendo a tua bolsa, eu pensei, ela tá sendo otimista, ela tá falando isso pra eu aguentar. Tipo, é mentira, não é verdade. E eu falei, né? Não mente pra mim. Não, não tá vendo, não mente pra mim. De repente, pô. Aí eu olhei, ah, você tava falando a verdade. Foi Isso foi verdade. exatamente. Foi exatamente isso. E aí eu lembro também que uma hora você queria saber de que horas eram. Toda hora você falava duas coisas. Que você tava com muita dor de cabeça, o teu parto, toda hora você tava com muita dor de cabeça, tanto que a Cris até toda hora ficava verificando a tua pressão, pra gente ver se você não tava com uma pressão alta, né, durante o trabalho de parto. E a outra coisa que você falava toda hora era que horas são? Que horas são? Que horas são? Você queria saber que horas eram toda hora. E eu lembro que toda hora eu falava pra você, não é pra você ficar sabendo que horas são. Para, perde o controle, esquece que horas são, esquece. E aí acho que você lembra que teve o galo, né? Você me falou disso. Que você escutou o galo cantando, né? Foi. Porque o galo em casa, ele. Não na minha casa, mas tem um galo ali perto que acho que às 6 da manhã ele canta. E daí eu perguntei que horas são? Vocês, não tem que saber que horas não. Daí daqui a pouco fez cucurucu. Aí eu, 6 horas. Exatamente. E aí você começou a fazer força e o Augusto veio, né? Agora conta como é que foi a tua experiência final aí, que nós estamos nos últimos minutos da nossa live. Ai, que pena. Pena que não dá pra. Tem mais 5 minutos só. Temos, mas vai lá, vai Então, lá. aí. Vou acelerar então. Aí. Eu Não, sei que eu se tava não fazendo. der, a gente fecha essa e abre de novo, não tem problema. Não Ah, vamos então ficar tá. estressados. Então, daí eu lembro que eu tava fazendo força. Eu sei que vocês me ajudaram muito a direcionar a minha força, né? Porque, faz força. Você faz força. Mas vocês falavam assim,
faz força em tal ponto, de tal maneira, a duração tem que ser maior, né? Tipo, da força. Acompanha a contração, deu, é verdade, a contração, né? Já tinha esquecido da contração. Eu tenho que fazer força da contração. E eu lembro que a Cris falou assim: você vai fazer força, ele tá quase nascendo. Se você quiser esperar a próxima, porque eu tava em contração, né? Se você quiser esperar a próxima contração, fazer força, ele vai nascer. Eu pensei, o quê? Esperar a próxima contração? Ele ferrando isso na minha cabeça, né? E eu falei, não, é agora mesmo. E força, e o bichinho nasceu. Eu lembro que eu senti assim, foi a cabeça, logo em seguida o corpo, assim, ele já nasceu. Aí eu lembro da Cris levantando ele da água, assim, aí trouxe no meu colo e eu já olhei e falei, ele é lindo, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é lindo. E daí a gente já se emocionou, já começamos a chorar. Tipo agora? Ai, tem gente que pergunta pra mim se eu choro ainda quando eu vejo o bebê nascer. Eu choro só de lembrar. Imagina. E daí aí eu sei que eu olhava pro Harold, aí nesse momento tomou conta de mim. O amor, assim, de ver ele no meu braço e o cansaço. Aí foi o cansaço, porque realmente é um trabalho. Um trabalho do parto. É o que eu sempre falo, né, para as mulheres. Tem que se preparar fisicamente e psicologicamente. O trabalho de parto ele não é brincadeira, por isso que o nome é trabalho de parto. Senão seria férias de parto. Podia ser, né? Eu sei que, assim, na minha experiência, pro próximo parto, eu tenho que preparar mais psicologicamente, né? Porque eu me preparei bem fisicamente. Eu fiz os exercícios, eu sempre estava fazendo exercício na bola, fazendo o agachamento, quando eu ia tomar banho, fazia o agachamento de sapinho, ficava fazendo várias vezes o agachamento, todo dia eu priorizava para fazer, para ajudar, sabe, no dia do trabalho de parto. Mas o psicológico, eu, assim, eu achei que eu ia ser mais, eu achei que ia ser igual a Amanda, que eu fotografei, linda, diva, maravilhosa, lá parindo, sorrindo, sabe? Eu achei que eu ia ser assim. E não, eu fui tipo bicho mesmo, sabe? Foi. Você foi uma das gestantes que eu acompanhei até hoje, mais bicho mesmo, assim, bicho de mãe braba, de mãe, sabe? O teu parto ele foi muito mescla de vários sentimentos, assim, mas a tua força era uma coisa assim absurda. Eu não precisava fazer nada. Eu não precisava absolutamente nada. Você estava super bem preparada com você mesmo. Mas foi libertador. Foi um parto assim que para mim foi muito libertador. Como amiga tua te ver, foi uma transformação mesmo, assim, de menina que você era para uma mãe. Eu lembro que você várias vezes gritou e falou: não, eu quero mais, eu não quero, porque eu sabia que aquilo ali era o divisor de águas da tua vida. Você estava precisando realmente se aceitar como mulher, como mãe, como leoa, como a Cris acabou de colocar a sintonia, né? E, Cris, lembra de mais algum detalhe, Cris? Se lembrar, me manda aí de como foi. Ó, eu sei que tinha muita gente que falou e me mandou até que queria saber do seu relato de parto. Que você não tinha jogado na mídia, não tinha feito ainda, né? Então todos os seus fãs e seguidores estavam esperando esse momento. Eu tinha medo de não falar o que realmente aconteceu, né? Eu tinha medo de, tipo, ter fantasiado alguma coisa. Eu tava com medo de tipo, pô, como é que eu vou dar o meu relato de parto se eu quase não lembro? Mas isso é uma coisa. Isso é uma coisa muito doida, porque a mulherada esquece mesmo. Mas muita gente já falou para eu fazer o relato de parto dos meus filhos e a gente até agora não conseguiu fazer, porque é uma coisa que não depende de mim. Eu vou precisar de ajuda também, eu vou precisar da ajuda do Érico, eu vou precisar da ajuda de mensagens que a gente tem, de registros, porque a gente esquece totalmente tudo que acontece no dia do parto, a gente esquece. Quando o parto ele é muito bom, quando ele tem essa liberação de ocitocina, esse hormônio do amor, a gente esquece. A maioria das mulheres que lembram de detalhes muito específicos do parto, infelizmente, são as mulheres que sofreram. São mulheres que não entraram nessa partolândia profunda,
que não relaxaram, que não tiveram esse ápice da ocitocina. E você, cara, entrou totalmente, assim, totalmente. Foi muito, mas muito legal. Tanto que você não lembra, né? A hora que eu cheguei no Takao, você não lembra a hora que a Cris chegou, você não lembra a hora que a Nanda desceu, você não lembra de nada disso. Então, essa é a certeza, a resposta de que realmente você entrou numa partolândia total. Agora eu vou te fazer uma pergunta, já que a gente tem mais tempo agora, que abrimos outra live, algum momento na tua cabeça realmente você pensou em desistir? Largar os bets mesmo? Aquilo que você falava era verdade? Na verdade, foi assim, naquele momento é porque eu estava muito exausta. Eu já não aguentava mais sentir a dor da contração, né? Aquele momento estava sendo dolorido, estava sendo pesado demais, né? Então, naquele momento que eu levantei e falei, acabou a brincadeira, eu quero ir embora daqui. Eu vou embora para onde? Eu estava na minha casa, né? É exatamente o que eu sentia também. Era como se era como se, tipo assim, tipo, eu preciso de ajuda para tirar esse. Porque tava começando a ficar pesado, eu não tava conseguindo, sabe? Foi naquele momento, assim, mas não que eu quisesse desistir, eu não queria desistir, mas estava pesado, né? A sorte é que vocês são foda e me ajudaram. E me ajudaram conduzindo, né? Vocês iam mostrando o caminho e eu ia percorrendo esse caminho, né? Então. Por isso que a coisa mais importante ali para o parto é realmente esse suporte, né? O suporte da equipe, o suporte do acompanhante, do Harold ali presente. Isso faz toda a diferença. Eu também passei exatamente por esse momento também do trabalho de parto, principalmente do trabalho de parto do Vidal, né? O trabalho de parto do Vidal e da Iris foram muito diferentes, muito, um do outro. E eu tenho certeza que quando você tiver o seu próximo agora, o seu segundo, você vai ter a mesma experiência que eu tive na Iris. É outro tipo de parto. O segundo filho é outro tipo. E no parto do Vidal, eu também teve um momento assim no trabalho de parto que eu desisti. Eu falei, chega, não quero mais isso, acabou, deu para mim. Eu olhava pro Érico e falava, chega, não quero mais. Eu não sei se eu viajei, mas teve uma hora que eu lembro, não sei também se é a viagem da minha cabeça, que eu lembro que o Érico falou, tá, então, eu vou ali na cozinha, vou pegar uma faca e vou fazer uma cesárea agora aqui em casa. Tipo, você tá em casa, se liga, né? Não tem o que fazer, você vai aguentar, pô, vamos aí, né? É pra isso que você se preparou. E tem que ter um macho ali do lado mesmo, tem que ter uma pessoa para te segurar. E, cara, é impressionante, porque é aquele pico, né? É o que eu falo no curso de parto. É o pico ali dos 7 centímetros, a hora que toda mulherada pensa em desistir, é a hora que a gente libera adrenalina, é a hora que a gente não aguenta mais. E depois vem a descarga de novo de ocitocina, que faz a gente... Vamos aí. Então, tá. Mais louco. Vamos nessa. Vamos lutar. Vamos lutar. Já que a gente chegou até aqui, vamos lutar. Então, todas as mulheres chegam nesse pico, né? Nesse pico da desistência, de querer desistir. Só que essa é a grande diferença de quando você tem uma equipe do teu lado. Quando você tem uma equipe que acredita em você, uma equipe que sabe dos teus desejos, uma equipe que sabe que aquilo ali é fisiológico, que aquela dor é fisiológica, a gente acredita e vai com você até o final. Agora, quando a gente tem uma equipe que, infelizmente, pega essa oportunidade, esse momento para indicar uma cesárea, acabou. É a hora que a mulherada vai para anestesia, é a hora que a mulherada vai para cesariana e desnecessariamente, sendo que só precisava de um empurrãozinho, né? É o que eu vejo na minha prática aí. E com você ficou nítido isso. Só faltou ali aquele momentinho, colocar a tua cabeça de novo no centro e a leoa voltou. E você conseguiu parir o Augusto de forma linda, maravilhosa. E foi muito lindo. Qual foi o melhor momento para você do parto? Cara, foi o nascimento dele, né? De pegar ele no colo, assim. É uma sensação, assim, que não dá pra descrever. Não, não dá pra descrever. E Eu você acho que também como... outros momentos, assim, pra mim, que foi muito importante, foi a presença do Harold do meu lado, Isso. né? O fato de eu olhar pra ele, ver que ele tava ali, tipo assim, eu falava assim, não, eu tenho tipo, um suporte emocional, tá ali, sabe? Ele me dava força também, né? Muito, E, muito. a minha tranquilidade era ver você e a Cris. Vocês me passavam na tranquilidade, entendeu? Porque daí eu olhava e falava assim, não, elas estão ali, eu tô tranquila, eu confio nelas, né? Então tá tudo certo. Elas estão de boa, né? Elas estão sentadas ali no sofá com cara de paisagem, então tá tudo bem. O Harold falou assim pra mim, o Harold falou assim pra mim que
teve um momento que eu devia estar doida, né, louca, e ele disse que daí olhava para vocês, assim, do tipo, deixa eu ver, né? Aí vocês estavam tranquilas dele, então tá tudo bem, tá tranquilo. Teve um momento do trabalho de parto que foi mais tenso, assim, acho que pro Harold foi a hora que você começou a gritar ali e falar que você não queria mais, que não sei o quê. Ele me chamou na cozinha. Logo depois a Cris também entrou para conversar comigo, para ver o que estrategicamente a gente iria fazer. E nessa hora o Harold olhou para mim assim com os olhinhos meio tipo querendo chorar, olhou para mim e falou assim, ó, o que vocês falarem pra gente fazer, eu vou acatar. Se vocês falarem que a gente tem que ir pro hospital, eu vou acatar, e se vocês falarem que a gente vai manter o plano, a gente vai acatar. E eu olhei para ele, segurei na mão dele e falei, se acalma, respira, porque você também precisa estar calmo. Você é o suporte dela. Se você não estiver fisicamente bem e emocionalmente bem, você vai transmitir isso para ela. Então fica aqui na cozinha, fica o tempo que você precisar e só volta para a sala a hora que você estiver de novo sendo o suporte dela. E ele ficou acho que uns 10, 15, 20 minutos lá e quando ele voltou ele já tava tipo macho alfa assim de novo, sabe? E faz toda a diferença quando a gente tem realmente um parceiro. Ele é parceiraço, como o Érico, meu marido maravilhoso que tá aqui do meu lado, é parceiraço, faz toda a diferença, toda a diferença. E agora eu queria te fazer uma... Eu até queria ele aqui junto para fazer o relato de parto para vocês. Dele falar um pouquinho, só que para eu estar aqui, ele tá com o Augusto. Não, mas outro dia a gente faz uma live daí entre os maridos, para eles darem dicas para os outros maridos aí, eu acho que vai ser bem legal. Aí o Érico e o Harold vão estar falando. Ó, última perguntinha então que eu queria te fazer. Agora que você é mãe, o que mudou na tua vida de visão de parto, assim? Agora que você vai voltar a fotografar partos, vai voltar para essa vida louca aí, o que muda? Mudou alguma coisa de visão de parto? Eu acho que mudou. Porque antes eu via as fases, né? Eu acompanhava as fases da mulher, né? Sorrindo, conversando, aquela fase introspectiva, a fase que não queria contato com ninguém, que ia para o banheiro, se isolar, tomar um banho, né? Eu assistia isso, agora eu vivenciei isso, né? Eu acho que agora eu acredito que o próximo parto que eu fotografar, eu vou conseguir trazer mais sentimento do que eu já trazia na foto, entende? Eu vou conseguir identificar mais essa introspecção, trazer mais a mulher para a foto, né? Hoje eu trago o sentimento. Eu acho que eu acredito que eu vou conseguir trazer a mulher. Eu não sei se dá para entender o que eu tô falando. Eu entendi. Eu entendi, porque os primeiros partos que eu acompanhei são totalmente diferentes dos outros partos, né? Quando eu já realmente tinha vivido o parto do Vidal, o parto da Iris, experiências completamente diferentes. Eu acho que quando a gente tem a teoria, é ótimo, lindo, maravilhoso, mas quando a gente passa na prática, cara, é uma transformação absurda. Eu sei que tem algumas gestantes que eu acompanho, não foi muito teu caso, mas tem algumas gestantes que eu acompanho que quando eu começo a fazer a massagem, por exemplo, elas olham para mim e falam, nossa, a tua mão, você coloca a mão perfeitamente onde está doendo. Como é que você sabe onde está doendo? Eu olho para elas e falo, é porque eu já passei por isso. Eu sei onde dói, né? A vontade de ir no banheiro, a vontade de fazer força, a hora da raiva, a hora da desistência. Eu já passei por isso. E o parto, gente, apesar de cada parto ser único, cada bebê ser único, tá aí a Iris e o Vidal para falar, são partos totalmente diferentes de uma mulher igual. O parto ele segue um roteiro, ele tem as mesmas etapas, todas as mulheres passam pelas mesmas etapas. O que a gente precisa é respeitar cada etapa, é saber identificar, é saber ter esse olhar. E quanto mais mulheres conseguirem parir de forma linda, maravilhosa, como você pariu, mais a gente vai mudar o mundo. Porque eu acredito que a fotografia é uma das maneiras de poder mudar o mundo, de mudar essa visão do parto. Porque o que a gente tem de fotos feias de parto, de mulheres sofrendo, de mulheres, né, em posições ginecológicas, parindo seus filhos desrespeitosamente, a gente pode mudar através da fotografia. Eu acredito que a foto fala muito mais do que vários textos por aí. E eu sou apaixonada pelo teu trabalho, tenho certeza absoluta que no próximo parto vai ser mais lindo ainda, porque agora você tem essa experiência de ter vivido isso com o Augusto. Hoje, inclusive, hoje ele faz 4 meses. Fez 4 meses.
ele que já tinha colocado ali, a galera já tava dando até parabéns. O mêsversário dele. Que delícia. Amiga, foi uma delícia. Muito obrigada. Você quer terminar falando alguma coisa, agradecendo todo mundo, dando a sua Ah, mensagem eu final? quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para você, E para para a Xuxa, Cris, para a Nanda, para o meu amor Harold que tá lá com o Augusto cuidando para mim. A equipe que eu escolhi foi sensacional. Eu não tenho dúvidas que eu fiz a melhor escolha. Eu já conversei com a Harold que a gente quer ter mais 2 filhos. olha, ô louco! Mais dois. Eu já tenho até os nomes escolhidos já. Nossa, gente, que evolução, amiga. Né? E a gente só tá dando um tempo aí pro Augusto crescer para poder já encomendar outro. Não demore muito, que a diferença aí entre eles pequenininhos assim é super bom. E a equipe provavelmente vai ser a mesma. Uhul! Olha aí, Cris, já estamos convocados para os próximos partos. Já. Ai, foi A uma minha delícia. expectativa é o psicológico, né? Que nem eu falei para você. O psicológico para mim vai ser o importante. É isso aí. Então vamos trabalhar esse psicológico para poder enfrentar esse parto um pouco mais leve agora, né? Porque eu quero Mas que fazer igual aquela diva lá, ficar dançando, ficar feliz, zen, rindo. E, nasceu! espirrou e É. nasceu.